Estamos no ar com mais um podcast, diretamente agora do segundo dia do Ginga Moda RN, com o apoio do Sebrae, do Senai, do Governo do Estado. Aqui você confere os bastidores, um papo leve, e dessa vez a gente vai falar sobre um assunto muito importante: comunicação, brand e, claro, com ele, que é especialista. Gente, o Fábio Moderati, seja muito bem-vindo. Ele que também palestrará essa tarde aqui durante o nosso evento. E quem está aqui comigo também para comandar esse bate-papo é a Camila Ruama, também maravilhosa do Sebrae, coordenadora de moda. Fábio, seja muito bem-vindo. Que prazer gigante, que honra. É maravilhoso acompanhar o seu conteúdo, acompanhar a trajetória, as grandes lições que são também passadas por você. Me conta, primeiramente, como é estar em um grande evento como esse, que é o Ginga, que já começa grande, não é, Camila? Que já começa com muito significado, que fala dessa moda autêntica, dessa moda que traz o artesanato como grande foco, e principalmente a moda nordestina. Olha, primeiro é uma honra estar aqui. Muito obrigado pela confiança. Eu sou uma pessoa que mora no Rio de Janeiro e durante muito tempo, quando eu comecei a me interessar por moda, que não é minha área de formação, eu sou da comunicação, nós tínhamos o Rio e São Paulo como referência da moda brasileira. E aí um pouquinho de Minas, quando a gente pensava no bordado, e pensava no Sul como produtor de jeans e no couro. E a gente sabia absolutamente zero sobre o Nordeste. O Nordeste tinha aquela sensação de que era um lugar para você passear. É local de comer bem e de ser bem recebido, porque as pessoas são calorosas e tudo mais. Então faz muito pouco tempo que a gente começou a olhar o Nordeste. E olhar o Nordeste como esse lugar que é máxima potência do Brasil. Porque, historicamente, é o lugar que mais mantém as questões das manualidades, dessa riqueza do saber fazer à mão. Os detalhes. E o saber fazer à mão é impossível de ser copiado por qualquer grande produtor asiático, né? Enfim, que hoje em dia eles copiam tudo muito rápido. Então a gente começou a ter um olhar muito novo, ainda é muito novo, ou seja, ainda tem muito para crescer e tem muito potencial, esse olhar que a gente tem para o Nordeste. E o Ginga acontecer, a gente estava conversando há pouco tempo, para mim é uma surpresa, porque assim, é a primeira edição. E a primeira edição estar tão bem organizada, tão bem pensada, não só nos expositores, mas desde o primeiro dia tem uma experiência com os compradores. Eles estão vivenciando um pouquinho de Natal, sabe? Eles estão entendendo que não é só produto. Existe um jeito de Natal, sabe? Uma coisa, o que é a essência de Natal? Porque aí, indo pro lado do branding não é tangível. Branding é muito do que a gente sente, é percepção. Então acho que a gente está ajudando a construir uma percepção do que vem a ser a moda de Natal, do Rio Grande do Norte como um todo. E isso é muito rico, então eu estou muito feliz de estar aqui. E querendo ou não, uma ação como essa acaba fortalecendo mais, né, Fábio? Sem dúvida. Eu acho que a gente passou de um período em que a gente olhava produto como diferencial. Produto é diferencial. Ele tem que ser bom. Mas a gente precisa contar histórias que sejam encantadoras. As pessoas compram. A França é mestre em fazer isso. Quando eles falam lá do heritage, que é a herança que eles têm, das histórias, das marcas, de tudo, eles estão falando sobre isso. Quando a gente compra alguma coisa da França, a gente compra um pouco do imaginário, né? E aí, às vezes, isso é até colocado à prova. Acho que no ano passado teve aquela denúncia de que as bolsas não eram feitas na França, elas eram construídas na China e só colocavam lá no final o feito na França. E aquilo abalou um pouco essa história. Porque não é sobre o produto. É sobre o imaginário que a gente compra, o que eles foram contando ao longo dos anos. E a gente aqui no Brasil ainda não sabe contar isso muito bem. É como se a gente tivesse uma certa vergonha do que é nosso. Isso está mudando há muito pouco tempo. Eu acho que no... Perdão, pode continuar. Não, é porque assim, se a gente pegar historicamente, quando os portugueses estavam aqui, a gente tinha proibição no Brasil de produzir tecidos bons. A gente tinha diversas
de impressão de livros, de muitas coisas, né? Mas aí na parte dos tecidos, o que a gente produzia era um algodão cru, uma roupa mais simples, que era muito para quem era empregado, né? Para as pessoas que trabalhavam. E aí a moda era muito da Europa, principalmente da França. Então essa coisa assim, o que vem de fora é melhor. E a gente meio que guardou isso como o que vem de fora é melhor. Mas isso é uma grande mentira, né? Que a gente foi aprendendo ao longo dos tempos. E agora a gente está começando a virar esse jogo. Isso é muito bom. Como você acredita que a gente pode virar esse jogo de uma maneira mais assertiva? Se desapegar desse preconceito também criado. E quando a gente fala do Nordeste, isso vem ainda mais forte. É construção. Aí, olhando para o branding, né? Nada é de uma hora para outra. Não existe isso. É um processo. Óbvio que num mercado tão competitivo, com as grandes grifes internacionais, esses grandes grupos internacionais de Shopee, sei lá, Temu, Shein, ou os grandes grupos nacionais que ainda estão muito presentes no Sul e no Sudeste, eles vão fazer de tudo para que isso não aconteça. E não é eles são muito maus. Não, é regra de mercado, a gente quer vender, é o jogo, né? Mas aí a gente não pode fazer o mesmo jogo que eles. A gente tem que ir por fora, construindo dentro do imaginário das pessoas o que é esse valor desse feito à mão. Então ontem, por exemplo, um dos desfiles que foi com a Catarina Mina, junto com um projeto com Caiacó e... Caicó e Acari. Caicó e Acari. Coisa mais linda do mundo. Foi lindo, foi emocionante. A gente via as pessoas emocionadas ali vendo aquelas peças. Né? Muito. Eu vi pessoas com os olhos lacrimejando. Porque eles trouxeram o melhor do feito à mão, do trabalho que essas mulheres sabem fazer lá, do crochê e tal, com uma visão de um design que não necessariamente precisa ser caricato, como se fosse uma coisa... tem que ser, só é nordestino se for assim, não é isso. A Catarina Mina trouxe ajudou eles a construírem um design que ele é reconhecível e usável em qualquer lugar do mundo. Só que do jeito que foi feito, com aqueles bordadinhos, com as casinhas, com os peixinhos, isso é nosso, isso é daqui. Então a gente cria um design que ele é global, mas com alguma coisa muito local, impossível de ser reproduzida. E aí a gente se encanta, porque é novo. A gente está sempre procurando o novo. A moda é o lugar do novo. Isso é muito bonito. Perfeito. Muito bom. Eu estava observando você falar e a gente percebe muitas vezes quando a pessoa fala a riqueza que a pessoa tem de conhecimento. E eu queria saber, Fábio, como é que começou a sua história na moda? Né? Que você disse, minha formação é em comunicação, não é em moda. Mas como é que começou essa história? A minha avó era costureira e fazia vestidos lindos, mas assim, nunca tinha me interessado por isso. Depois a minha mãe chegou a ter uma pequena confecção, porque eu sou de Nova Friburgo, que é a região serrana do Rio, e lá é um polo enorme de lingerie e fitness. Durante muito tempo foi o maior da América Latina. Hoje eu não faço ideia se ainda está nesse tamanho todo. Mas até aí não era muito minha praia, não. Quando eu comecei a estudar, eu imaginava que eu ia trabalhar dentro da área política. Só que quando eu terminei a faculdade, era um momento muito do auge da moda brasileira. A gente estava começando eu sou mais velho, né? Mas a gente estava falando ali de Fórum, Zump, Elos, o Alexandre Rascovitch, a própria Isabela Capeto que esteve aqui ontem, ela estava nesse momento. A gente Então, trabalhou com a Alexandre aqui em outra edição do Natal Pensando Moda também, acho que ela deve ter mencionado. Sim, super. E aí eles eram muito, muito importantes dentro de uma construção de que era possível criar design brasileiro, de moda brasileira, sem que tivesse que ser uma cópia do que vem de fora. Então começou ali. E aquilo me chamava a atenção, porque dentro da comunicação, a moda sempre tinha um lugar de ser a mais moderna. Ela experimentava mais coisas do que o restante a política, então menos ainda, né? Onde no início eu imaginei. E aí meus primeiros clientes eram dessa cidade de Friburgo, que eram de moda. Então foi meio que eu fui me apaixonando por esse universo, e à medida que você começa a trabalhar com moda, e imagino que com N outras coisas, mas à medida que você conhece as fábricas, conhece as histórias das costureiras, conhece as pessoas, você entende o poder transformador que está muito além daquilo que a moda também... A moda tem muita culpa, porque eu acho que ela sempre comunicou glamour.
Mas o glamour é extremamente excludente. Não que ela não tenha que trabalhar glamour, mas é porque raramente a gente sabe das histórias de quem faz as coisas. E aí você consegue entender que é um lugar que a maior parte dos empregos são gerados para mulheres. Mulheres que muitas vezes são chefes de família. E aí você vai vendo o poder transformador que isso tem, sabe? Então, é quando você compra uma roupa linda, você fica feliz, mas tem um monte de gente por trás que também ficou muito feliz e que transformou, e que talvez a compra dessa roupa tenha possibilitado que uma mãe tenha comprado as fraldas ou pagou escola, sabe? É muita coisa por trás. Então foi meio que uma paixão, assim, eu fui me apaixonando completamente. E aqui no Brasil, especificamente, a gente tem o privilégio de ter toda a cadeia, né? Desde o agro, muito forte, até o varejo. Então, imagina aí quantas pessoas são impactadas, né? Com o poder da moda no Brasil. E aí, falando de Brasil, e você como comunicador, eu gostaria de saber qual o seu olhar que a moda brasileira tem diante do cenário global. Como é que você enxerga hoje que a moda brasileira tem se posicionado? Qual a sua opinião sobre a moda do Brasil a nível global? Infelizmente, eu acho que a gente não tem se posicionado. E aí, olhando como uma pessoa de brand, tá? Eu acho que nós temos boas iniciativas, mas que são muito pequenas. A gente não tem um projeto Brasil. A gente tem assim, algumas marcas daqui do Nordeste que vão lá para fora. Mas isso não faz com que elas façam... Isso dá uma falsa ideia de sucesso, mas não é sucesso. Porque para ter sucesso, a gente tem que vender. Essa empresa tem que chegar a um ponto em que talvez ela não dependa mais do governo, de incentivo para ir. Ela pode até ter, mas ela não depende, porque ela vende muito bem. Então, desde essa época que eu me interessei por moda, lá no final dos anos 90, nós vimos muitas marcas irem para fora. Nesse início era o jeanswear, que era forte, então o Alexandre foi, a Fórum, Elos, todo mundo foi. Mas toda vez que tem uma crise econômica, e aqui ou lá fora, a marca sente e recua, porque ela não consegue se manter. Então, assim, eu acho que lá fora eles têm um interesse, eles ficam curiosos do que a gente faz, mas se a gente não se organizar muito bem, a gente não vai conseguir. A gente tem algumas ações acontecendo, mas assim, o que é moda brasileira? A gente tem que definir muito isso. Eu acredito que hoje a gente está vendo muito esse crescimento por esse olhar do que é feito à mão. E a gente tem muita gente aqui no Brasil que faz isso muito bem feito. Outro dia eu fiz um vídeo que até gerou um monte de gente me xingou, inclusive, porque eu falei assim, apareceu o fuxico na Dior. Não é porque apareceu na Dior que vai ser bom pra gente, não. A gente continua fazendo fuxico feio. E aí o pessoal ficou bravo porque eu falei feio. Mas é porque ele ainda está nesse lugar da gente não pensar no design. A gente fazer toalhinha, a gente faz colcha, faz não sei o quê. A gente está nesse lugar essas pessoas que têm o saber do manual, talvez elas ainda não tenham esse olhar do design. Elas precisam de suporte para fazer. Que foi o que aconteceu nesse projeto com a Catarina Mina ontem do desfile, que foi lindo. Foi o melhor dos dois. O melhor do que a Catarina tinha para ensinar com o que as artesãs podiam fazer. Então, acho que a gente precisa entender o que é esse Brasil que a gente quer vender lá fora. A gente já tem a Farm vendendo muito bem a tropicalidade, assim como a Granado vendendo muito bem a tropicalidade. Mas dentro do que a gente faz à mão, ainda está muito distante. Ainda tem alguns desafios, né? Muitos desafios. Mas eu acho que a gente tem potencial, sabe? Acho que a gente tem muito potencial para isso. E aqui no Ging a gente está diante de muitas marcas que estão em formação, que estão construindo essa narrativa, esse produto. Qual você acha que é o erro mais comum que acontece, que deve ser evitado para que a gente alcance esse mercado, para que essa marca cresça e alcance outros ares? Olha, eu queria ter essa resposta certinha, né? Porque são muitas variáveis dentro dessa história. Mas eu acho que, acima de tudo, você tem que casar muito bem a criatividade com o comercial. Porque a gente vê muita gente talentosa que não sabe vender. Ou não consegue precificar, não consegue chegar a esse lugar. Então ela até faz sucesso, ela chama a atenção de artista, de mídia, mas ela não consegue vender. Então, um evento como esse, que tem o foco em venda, é muito legal. Porque ainda que eu não consiga vender nada,
Se eu for esperto, eu vou conversar com as pessoas que estão indo ao meu stand e entender por que elas não estão comprando de mim. Porque às vezes não é sobre o produto. O produto está lindo, mas não funciona dentro do tipo de clientela que ela tem. Ou quando eu for precificar, vai ficar com preço um pouco fora. Então a gente tem que... embora a moda flerte com a arte, a moda não é arte, a moda é negócio. Então a moda tem realmente que aprender a vender melhor. Perfeito. Para a gente finalizar, já puxando o gancho também da sua palestra, como é que você imagina os avanços da moda? É justamente sobre isso, né, Camila? Então, a gente quer basicamente um spoiler também da palestra. Eu vou falar um pouco sobre o novo varejo. E eu odeio quando a gente coloca novo na palavra, porque parece que o outro morreu, e não existe isso, né? Isso é o novo preto, novo não sei o quê. Bobagem. Mas a gente está vendo que, assim, nos últimos 15, 20 anos, a gente imaginava que o varejo seria todo online. A gente automatizou todos os processos, que são ótimos, são legais, eles são importantes. Mas a gente vai vendo uma volta dessa atenção do humano, do atendimento, do acolhimento, dessa coisa que a máquina não consegue. Que é a coisa mais chata do que, sei lá, depender de falar com uma empresa telefônica ou qualquer coisa. E aí você entra em 1000 canais, hoje o WhatsApp talvez seja o melhor, e aí você fica digitando 1 para não sei o que, 2 para não sei o que lá, e nunca tem o problema que você quer, você nunca... Então, assim, a tecnologia ela é maravilhosa, ela veio para ajudar, mas ela não substitui o fator humano. Ela não substitui o abraço, o acolhimento, ela não vai substituir isso. Então, o varejo, ele vai tentar casar, ele precisa casar as duas coisas. A tecnologia, muito como uma tecnologia invisível, para que a gente não perceba, para que ela facilite os processos. Acelere esses processos. Exato. Né? Mas o fator humano, o jeitinho que as pessoas atendiam a gente lá na época dos nossos avós, só que eles não vão precisar mais anotar nada num caderninho, mas aquela coisa de saber o seu nome, de te atender, de entender quem você é. Os produtos que você gosta. Exato. Isso para mim, isso é não sei se é o futuro, mas é o presente. E aí, né, porque o tempo inteiro muda. Mas acho que é o presente que vai durar um bom tempo ainda. Sem dúvidas. Perfeito. Muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui. Agradecer a Camila também, que se fez presente nesse bate-papo. A você, Fábio, já desejar também uma ótima palestra. Você agrega muito ao Ginga e é esse grande evento que vem para ficar, que vem para permanecer, que vem para mudar a moda do nosso Rio Grande do Norte e do nosso Nordeste. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, muito, muito mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Também agradeço o convite, ao Fábio estar aqui também. Para a gente é um privilégio ter você aqui, viu? Muito obrigada. Perfeito. E você que está acompanhando, você confere mais episódios do nosso podcast. Esse é apenas o segundo dia. Ainda tem muito conteúdo por aí. A gente quer que você confira tudo.